e outros 3 títulos do Fluminense. Uma inspiração para a torcida tricolor num momento tão difícil como esse, né? Olha, foram 4 conquistas marcadas por muita emoção, superação e o talento de 3 artilheiros e um craque importado. O Fluminense, o tricolor, campeão de 2012. 1970. Então era um dos melhores do Brasil. Partiu o cruzamento, fechou. 1984. O Pai Santana atou os pés do Assis e do Washington, mas esqueceu do Romerito. Fez o levantamento. 2010. Se eu tivesse que tirar todo o sangue do meu corpo para poder vencer a partida pelo Fluminense, isso aconteceria. 2012. Fazer um gol que dá vitória, um gol bonito num Fla-Flu, para mim foi muito marcante. Faz o cruzamento. 4 conquistas. Heróis improváveis. Ex-rival celebrado. Ídolos consagrados. E uma torcida que leva aos estádios brasileiros o orgulho das 3 cores que traduzem tradição e festeja suas glórias e vitórias mil. Quando a gente conquistou, eu via a alegria dos torcedores, todo mundo se abraçando, chorando, se emocionando. 1970, o herói de 20 e poucos anos. Brasil, campeão O Brasileirão, depois do Tri no México, ainda não tinha esse nome. Se eu não me engano, era Roberto Gomes Pedrosa. Mas pode chamar de Robertão. Um campeonato com 17 clubes, divididos em 2 grupos, um com 8 times e outro com 9. Os 2 melhores de cada grupo decidiriam o título num quadrangular final em turno único. Era um campeonato com todos os tricampeões mundiais em campo. Pelé liderando o seu Santos. O Corinthians, de Rivelino, Ademir da Guia e Leão, na academia do Palmeiras. A máquina azul do Cruzeiro de Piazza e Tostão. camiseta número 9. O Furacão Jairzinho e seu Botafogo. Os craques desafiam. E o Fluminense de... Adalberto Kretzer. Quem? Mickey. Um catarinense de Presidente Getúlio, que aos 22 anos chegava ao Fluminense para ser reserva de seu ídolo, Flávio. Ou tinha como ídolo, desde a época do Corinthians, né? O então técnico Tele Santana gostou. E o Tele, na época, era o treinador e disse, olha, Milano, se bobear, vai perder a posição. Né? Mickey marcou contra Palmeiras e Cruzeiro. O Fluminense venceu os 2 rivais por 1-0. E o título seria decidido no Maracanã, contra o Atlético Mineiro do ex-técnico tricolor Tele Santana, que tinha deixado o clube para a entrada de Paulo Amaral. O próprio Paulo Amaral entra no bate-bola dos jogadores. O Fluminense jogava por um empate. Esse jogo marcou o tricampeão mundial Marco Antônio. Fui vaiado no Maracanã porque estava mal no jogo, mas ninguém sabia que eu estava com distensão. E o campo estava pesado aquele dia, estava molhado. E a torcida baiano, pedindo o Toninho Baiano. E o seu Paulo Amaral colocou certamente, porque eu não tinha condição mais de continuar jogando. Marco Antônio saiu, Mickey não. Mickey foi um grande gigante daquela competição, fez praticamente gol em todas as partidas decisivas, ele deixava a marca dele. E contra o Atlético não foi diferente. 1-1 com gol de Mickey. Título garantido, festa no Maracanã e uma comemoração eternizada. Um ano para marcar 2 tricampeões mundiais. O ano da minha vida. Tricampeão do mundo e em seguida campeão brasileiro. O tricolor de coração. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Até hoje a gente tem lembranças muito boas daquele time e daquele momento. 1984, o casal 20 e o garçom paraguaio. Paraguai, de futebol genuinamente brasileiro, seria o personagem do bicampeonato tricolor. Quando eu cheguei no Fluminense já fiquei identificado, porque a torcida me esperou no aeroporto com a batucada da Beija-Flor. Si Dios y la Virgen me permite,
estaríamos campeones de año porque Fluminense es un gran time. O Brasileirão de 1984 foi disputado por 41 clubes. Aí o Fluminense. O adversário na semifinal seria o Corinthians. O primeiro jogo no Morumbi. O Corinthians simplesmente perdeu no Maracanã 2-0 para o Flamengo. No jogo de volta, no Morumbi, eles ganharam de 4. E na semana seguinte era o Fluminense. Eu me lembro, um dos jornais de São Paulo fizeram uma charge, eu sentado, um chapéu de, sei lá, de burro, não sei o que é aquele chapéu, e 3 jogadores do Corinthians, não sei o que mais, me dando aula de futebol. Isso antes do jogo, 4-0 em cima do Flamengo, eles levavam de barbado o jogo. Então tinham 130 mil pessoas no Morumbi. Começa o jogo no Morumbi. Mas quando a bola rolou, O Fluminense deu uma aula de futebol. E o time do Corinthians era bom pra cacete. Me lembro de Sócrates, Casagrande. Sócrates, de cabeça, Casagrande, bateu. Zenon. Por aí afora só tinha gente boa. Assim já guarda o cruzamento. Foi uma aula de futebol. Foram 2-0 daquele que podia ter sido 3-4. Nós dominamos o jogo de uma maneira impressionante, com uma autoridade de campeão. e se até então o casal 20, Washington e Assis, resolvia, nesse jogo aparecia o maestro tricolor. Aí nós treinamos em Teresópolis, o tempo todo essa falta. E a bola tinha que ir na cabeça do Assis. Vem bola na área, o capricho, Assis de cabeça. Tato pede na outra extrema. No segundo tempo, Tato fecharia o placar. Até hoje muita gente se lembra e recorda, poxa, que partida vocês fizeram, memorável, inesquecível. No jogo de volta, 0-0 no Maracanã. Foi uma lição de futebol que tinha que ser mostrada nas universidades. O Rio amanheceu respirando futebol. O Fluminense estava na final. O rival seria o Vasco. Clima de final já tomava conta do Rio de Janeiro. Imagina você subir no ônibus, cantar um samba. Estava todo mundo, antigamente o Maracanã, tinha as torcidas tudo junto, tinha a torcida do Vasco e do Fluminense tudo junto, não tinha briga, as bandeiras. Imagina, tudo uma lembrança, toda uma história. E Romerito sabia o caminho para a vitória, o caminho para entrar na história. Giovanni era o que melhor criava. A única função minha era marcar ele e quando outros pegavam a bola eu me soltava. Eu sabia que ele não ia me alcançar. Tanto que assim foi o gol. E no Fluminense foi o gol mais importante. Aí foi só para a galera. 1-0 Fluminense. Festa na arquibancada. No campo. Na quinta-feira, lendo o jornal, Pai Santana, do Vasco, aí falou, Pai Santana atou os pés do Assis e do Washington, mas esqueceu do Romerito. No jogo de volta, Paulo Vitor entrou em cena. E o Fluminense segurou o 0-0 para conquistar o título brasileiro novamente. Acaba o jogo no Maracanã! Me sinto muito orgulhoso, de certa forma, até muito emocionado, dá vontade até da gente chorar, sabe? Um título para emocionar até o mais contido dos técnicos do futebol brasileiro. Eu chorei, na verdade, no vestiário, me abracei lá com a comissão técnica, depois os jogadores chegaram, eu cumprimentei cada um, não fui nem participar, porque a emoção era tão grande que eu queria ficar lá isolado. Um título para eternizar o camisa 7 paraguaio na história do Fluminense. Eu fiquei identificado com eles e até agora fico identificado. Eu adoro a torcida do Fluminense, o canto que tinha dentro do Maracanã. 2010, mais de 20 anos de espera. Campeão brasileiro de 2010! Caminhos, protege,
Um gol chorado. Mas não pressionou. Carlinhos fez o levantamento. Washington, Emerson. 25 anos depois da última conquista. Marcado por um camisa 10. Que na chegada ao Fluminense foi perseguido e criticado. Eu lembro que eu cheguei e fiz todos os exames e tal, assinei o contrato. E daí fui dar um trotezinho na Laranjeira, fui dar uma corridinha em volta do campo. E tinha uns 10, 15 torcedores, né? Pô, esse cara jogou no Flamengo e... Pô, esse cara falou que é flamenguista, o que ele tá fazendo aqui com a camisa do meu time, né? Fred rolou, lá vem o Marquinhos, a pancada! Mas a conquista tricolor começou a se desenhar com um gol no ano anterior. Na fuga do rebaixamento, nascia o time de guerreiros. Um time que se recusava a perder. Vai no contra para cobrança, levantou na grande área, desvio de cabeça! E o Fluminense mostrou isso desde cedo no Brasileirão de 2010. Na 11ª rodada, o clássico contra o Botafogo. Uma estreia, um gol, uma lesão e novos rumos no tricolor. 1-1 com o Botafogo, liderança perdida, ídolo lesionado. Mas um reforço estava a caminho. Na semana que o Fred machucou, uma lesão até séria, e a gente já estava negociando, e aí se confirmou a negociação, voltei, e a torcida já me abraçando novamente, e a gente dando aquela arrancada. Em 12 jogos, somente uma derrota. E um show de gols da dupla Emerson e Washington. Foram 9, 10 jogos, 8 gols meu, e 11 jogos, 8 gols dele. Mas logo em seguida, os gols sumiram. Falei assim, olha, eu prefiro não fazer mais gols nesse campeonato em troca do título brasileiro. Com a seca de Washington e sem Emerson e Fred machucados, alguém tinha que assumir o comando do time. O Conca entrou em cena. O argentino saiu fazendo fila na defesa do Flamengo. Um argentino, até então coadjuvante, assumia seu lado protagonista. Em campo nos 38 jogos da conquista. Conca surpreendia até os companheiros. Não foi só na falta de gols minha, do Washington, do Fred. Ele, mesmo quando a gente estava fazendo gol, era ele que sempre estava dando uma assistência, fazendo uma jogada. Então, um cara que durante todo o campeonato ele conseguiu manter uma regularidade. O Fluminense não perdeu a liderança e chegou na última rodada precisando de uma vitória simples contra o já rebaixado Guarani. Um jogo que marcava a volta de Fred e Emerson, mas que colocava o valente Washington no banco de reservas. E aí começa o jogo, rapaz, é aquele nervosismo, a bola não entra, o Guarani marcando bem, quase fazendo um gol, um susto danado. Aí, ali eu acho que uns 3 na arquibancada balançaram o coração lá. E eu no banco também. Na saída eu lembro muito bem que o torcedor gritava o nome dele e os repórteres do lado comentavam, eu acho que vai entrar e vai fazer o gol. E aquilo ficou marcado. O Washington não marcou, mas teve participação decisiva no gol do título. Carlinhos vai passando. Eu lembro que eu iniciei a jogada pro Carlinhos na lateral esquerda. Ele cruzou e o Chitão desviou de cabeça e eu... Foi em cima do tornozelo que eu levei, acho que 4 injeções para poder jogar. Tinha os outros zagueiros junto com o Emerson ali, a bola passou aqui meio das pernas do goleiro. Foi realmente um gol chorado, sofrido. Mas é assim, no Fluminense é sempre sofrida a situação, né? E foi um gol assim que vai ficar marcado para a história, assim, essa jogada. Um gol para eternizar Conca. No final do jogo contra o Guarani foi levantado merecidamente por nós jogadores e idolatrado pela torcida. Um gol capaz de mostrar todos os sentimentos de uma torcida apaixonada. Quando a gente conquistou, eu via a alegria dos torcedores, todo mundo se abraçando, chorando, se emocionando. Então, é uma coisa única. 2012, o artilheiro dos 20 gols. É sempre muito bom ouvir essa música, me dá muita força quando eu escuto, me motiva muito. O Fred pegou a torcida tricolor, os adversários e a taça de campeão. Um campeonato quase perfeito para um atacante que confirmava o posto de líder e ídolo de um time. Foram 20 gols.
a artilharia do campeonato e o prêmio de craque do Brasileirão. Falar do 4º título brasileiro do Fluminense é falar de Fred. 2012 era um ano diferente, especial, ano de centenário do Fla-Flu. 100 anos de Fla-Flu foi uma semana que marcou muito e para mim eu tinha um motivo especial, né? Uma cobrança interna muito grande porque eu não havia marcado gols contra o Flamengo ainda. Mas naquele Brasileirão, Fred reescrevia sua história no clássico com uma obra de arte. Jogada rápida no escanteio, né? O Neves tocou pro Deco, o Deco deu um passe maravilhoso para mim. E ali eu tive a felicidade de fazer um movimento muito bem feito e fazer aquele golaço. E no jogo seguinte, o duelo contra aquele que seria o grande rival do campeonato, o Atlético Mineiro. Saímos bastante frustrados porque nós merecíamos a vitória, nós jogamos muito melhor. A sensação que nós tivemos foi que o Atlético veio para não perder. Descendo o Fluminense com perigo. Teve um gol mal anulado meu também. A sonhada liderança só viria na 22ª rodada. Não valeu o gol do E o tricolor não largaria mais a primeira posição, apesar da perseguição do Atlético Mineiro. O duelo entre os dois no retorno foi quente. Um jogaço. Foi para mim um dos melhores jogos assim, no Campeonato Brasileiro, né, onde o Atlético dominou a partida inteira, mereceu, mas teve muita coisa desagradável que não faz parte do esporte, muita pressão e dentro do campo eu via o banco também pressionando, o bandeirinha e falando toda hora e ali eu fiquei com a sensação que criou uma rivalidade bem forte com o Atlético Mineiro. Não tem motivo para esquentar o clima desse jeito. Eu falei de arbitragem até quando? Porra, tu que é meu parceiro, então um fanfarrão do Rafael Sobis! Gol! O Fluminense voltou a vencer e a 4 rodadas do fim poderia conquistar o título diante de um desesperado Palmeiras. Um jogo se desenhava fácil. Mas o Palmeiras reagiu e complicou. Até que, aos 42 minutos... Diego Cavalieri bateu o tiro de meta, o Thiago Neves tocou pro Jean, e aí eu fiz um movimento do Jean com a mão, falei, ó, só rolou para trás, os dois zagueiros ficaram, eu peguei a bola de bate-pronto. Vitória em campo, mas o grito de campeão ainda demoraria um pouco para sair. Quando acabou o jogo, eu conversei com os moleques, eu falei, ó, vamos esperar o jogo do Vasco, o Atlético terminar. E como eu tava vendo todos os jornalistas quietos também, eu esperei, tá todo mundo esperando acabar lá para dar notícia, eu sabia que tava 1-1. Aí eu perguntei, falei, acabou lá? Ele falou, acabou, pode comemorar. Eu vou cantar essa paixão que vem de dentro. Um sentimento verde, branco e grená. Títulos incontestáveis de times que honraram a tradição tricolor. Da camisa 9, de Bicken, Washington, Fred. Do espírito guerreiro de Romerito, de Conca. Da estrela de Emerson Sheik e Assis. Um time capaz de emocionar Parreira, Washington e todos os tricolores do céu e da terra. E de reafirmar uma das mais belas frases de Nelson Rodrigues. A história tricolor traduz a predestinação para a glória.